Graça e paz, irmãos, podem assentar. Motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos nesta noite, crendo de que o Senhor tem muito mais para realizar nas nossas vidas. Você está pronto para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite? Nós já estivemos louvando e vamos continuar crendo naquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. Eu acho que muitos talvez acharam que hoje a gente não tinha culto, porque nós vamos ter o culto hoje e vamos retornar só no dia 3, porque a gente vai fazer uma reforma aqui dentro. Então, ou então a galera já está no ritmo aí do final do ano. Mas eu sei que alguns estão acompanhando e terão a oportunidade, porque a palavra do Senhor será entregue nesta noite. E você que está aqui, o Senhor preparou para que você estivesse aqui esta noite. O Senhor preparou para que você estivesse aqui para ouvir aquilo que vem do alto. E eu quero te convidar para que você feche os teus olhos, para que nós possamos mais uma vez orar ao Senhor antes de iniciarmos. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, mais uma vez, pela oportunidade de estar na tua casa. Eu quero te agradecer mais uma vez, ó Pai amado, porque o Senhor nos dá, meu Pai, a liberdade de abrirmos a porta do templo e nos reunirmos para adorar o teu nome. Senhor, que, ó Pai, aquilo que o Senhor partilhou o meu coração nestes dias, ó Pai, e aquilo que o Senhor confirmou nesta tarde para trazer, meu Pai amado, o recado do Senhor à tua igreja. Que, meu Pai, de igual modo o Senhor possa partilhar, meu Pai, no coração de cada um, meu Pai. Oh, Senhor amado, que em nome de Jesus tu possas repartir, meu Pai, esta palavra através do teu Espírito Santo, repartir nos nossos corações e que nós sejamos alcançados e que, meu Pai, haja em nós a transformação necessária, haja em nós a mudança necessária, haja em nós, ó Pai amado, aquilo que é obra do teu Espírito Santo, feito através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa mensagem hoje é: a obediência libera a promessa. Então, marque bem: a obediência libera a promessa. Quem foi o maior exemplo de obediência na Bíblia? Quem vocês acham que foi o maior exemplo de obediência na Bíblia? Pode falar, não precisa ficar com medo não. Jesus Cristo. Ele foi o maior exemplo, o mais sublime exemplo de obediência, né, ao nosso Pai Celestial. Nós podemos procurar em toda a Bíblia e nós não vamos encontrar outro que tenha o maior exemplo, né, de obediência. Ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso está lá em João, capítulo 6, versículo 38. Ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então pensa que nós não temos um outro exemplo maior. Temos vários exemplos, mas maior que este exemplo nós não temos. Ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus, ele teve toda a sua vida ali, ele dedicou a obedecer. Todo o tempo que ele esteve aqui na terra, Jesus dedicou-se à obediência. E embora ele seja Jesus, eu posso garantir a vocês que não deve ter sido algo tão fácil assim. Não deve ter sido algo fácil obedecer. Não deve ter sido algo fácil, sabendo que ele ia caminhar e que ele ia morrer em uma cruz, sabendo de tudo aquilo que ele ia passar, não deve ter sido algo fácil. Mas eu quero te dizer esta noite que é preciso, que é necessário, que é primordial a obediência. Veja bem, eu quero te dizer nesta noite, grave bem isto. É preciso, é necessário e é primordial a obediência, porque a obediência libera a promessa. A obediência libera a promessa. E se eu e você entendermos de que quando nós obedecemos,
nós temos as promessas liberadas. Com certeza, nós vamos sair daqui nesta noite muito mais abençoados. Porque é uma verdade que transforma as nossas vidas, é uma verdade que faz diferença na vida daqueles que estão ao nosso lado, é uma verdade que realmente vem para mudar. Então, a obediência, ela libera a promessa. Por onde quer que nós andemos, nós temos que andar em obediência. Por onde quer que você ande, você precisa andar em obediência. Não é somente dentro da igreja, não é somente, quando você está no templo, quando você está fazendo algo que é relacionado, à igreja, relacionado à obra do Senhor. Mas nós precisamos andar em todo o tempo nas nossas vidas em obediência. A obediência que nós temos no nosso trabalho, debaixo das autoridades, a obediência que nós temos na nossa casa, a obediência que nós temos aos nossos pais, a obediência que nós temos, então, em todo o tempo. E, meus queridos, a desobediência, ela acarreta grandes percas, inclusive a própria vida. Então, a desobediência, ela acarreta grandes percas, inclusive a própria vida. Abra aí a tua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Olha aqui, meus queridos. Quando nós vemos este texto aqui, nós vemos que Deus rejeitou a Saul por causa da desobediência, porque este texto está falando, aqui sobre a rejeição do Senhor aí ao rei, a Saul. E um dos principais motivos dessa rejeição foi a desobediência. E uma desobediência que foi aí, de que maneira que aconteceu? A desobediência de Saul lhe trouxe a morte. Então, a desobediência, ela acarreta grandes percas, inclusive a nossa própria vida. Segundo, por desobediência, nós também podemos encontrar lá em Gênesis capítulo 3, versículos de 9 a 19. Eu vou ler aqui com vocês. Gênesis capítulo 3, versículos 9 a 19. Diz a palavra: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nus? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldito serás mais que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirás, e comerás a erva do campo.
Do suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que tomes da terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e o pó se tornará. O 23 diz: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para levar a terra da qual foi tomada. O 24, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Meus queridos, por desobediência a Deus, Adão e Eva perderam o paraíso. Por desobediência a Deus, Adão e Eva perderam o paraíso. Eles não obedeceram e diz a palavra que eles foram expulsos do paraíso. Lá no livro de Salmos, no capítulo 81, Salmo 81, 13 a 14. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos melhores caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Israel sofreu derrotas, pois não permaneceu no caminho. Israel sofreu derrotas porque não permaneceu no caminho. Houve uma desobediência. E a desobediência, quando o Senhor diz: este é o caminho, ande por ele, vá por este caminho. Houve aqui uma desobediência. E essa desobediência aqui, o que ocorreu aqui foi uma derrota. Foi uma derrota que aconteceu. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8, você pode abrir aí. Hebreus 5, 8. A palavra do Senhor diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência, porque por aquilo que padeceu. Meus queridos, Jesus, o próprio Jesus, ele aprendeu a obediência, porque obediência é algo que precisa ser aprendido. Falar que nós precisamos obedecer, falar sobre isso, nós falamos, mas aí eu digo que é algo que nós precisamos aprender. Talvez você não saiba, talvez eu não saiba, talvez nós não saibamos como deve ser feito isso, mas a obediência é algo, que precisa ser aprendido. O próprio Jesus aprendeu a obedecer, porque quando lhe foi colocado, quando ele esteve aqui na terra, ele sabia que ele precisava obedecer. E meus queridos, neste último culto que nós temos aqui hoje, o último culto do nosso ano aqui na igreja, faltando 5 dias, hoje é dia 20, isso? Falta 5 dias para o Natal. Eu gostaria de falar sobre Maria e sobre José. Um casal que recebeu uma promessa, mas que em alguns momentos eles puderam experimentar a sensação de que essas promessas não iriam se cumprir, ou até mesmo que Deus havia esquecido deles. Eu não posso afirmar se realmente esse sentimento aconteceu, mas é possível que eles tenham assim questionado. É possível que isso tenha acontecido com eles. Abra aí a tua Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Lucas 2, de 1 a 7. O nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um em sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida.
E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Até aí. Nós conhecemos esta passagem. Como eu disse, José e Maria foram para outra cidade para se alistar. Talvez na situação que eles estavam passando, eles tenham se perguntado: Senhor, o que está acontecendo? Fomos escolhidos para sermos os pais do Messias. Fomos escolhidos para sermos os pais de Jesus. Mas agora estamos aqui, estamos sem recursos, temos um bebê que vai nascer, um bebê que é especial, porque é o prometido, mas não tem sequer um lugar para ele nascer. Não tem sequer um lugar para que eu e a minha esposa possamos ficar. Nós encontramos aqui nessa história esse relato, o relato do nascimento de Messias e as formas de tudo como aconteceu. Eu creio que aos olhos humanos de José e Maria, tudo parecia estar dando errado. Será que aos seus olhos, talvez o Senhor tenha te pedido para obedecer, e você tem visto, e aos teus olhos parece que tudo está dando errado? Talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você está olhando aí algo que está acontecendo na sua vida. Talvez você está olhando uma situação e você está dizendo: está dando tudo errado. Está dando tudo errado. José e Maria olhavam ali aquela situação. Eles estavam longe de casa. Eles não tinham um lugar para hospedar o bebê que já ia nascer. Será que Deus tinha feito a promessa e caído fora desse acontecimento? Será? Será que Deus fez uma promessa para você? Será que você tem uma promessa? Será que você está debaixo de uma promessa? E talvez você ache que Deus caiu fora. Talvez você pense: não, isso não vai acontecer. Talvez você esteja nessa situação olhando: peraí, eu tenho uma promessa. Existe uma promessa sobre a minha vida. Existe uma promessa, eu recebi esta promessa. Mas quanto tempo faz e ela não aconteceu? Olha a situação que eu estou, olha como eu estou, olha onde eu estou, olha a forma que eu estou. O ano todo se passou, nós estamos próximos a entrar 2024. E se nós olharmos o que aconteceu, se você olhar o que aconteceu durante todo este ano, será que a promessa que no começo do ano eu recebi, ou a promessa que eu achei que fosse se cumprir este ano, ainda não se cumpriu? O que acontece? Eu quero lembrar a você mais uma vez hoje. Eu quero lembrar a você mais uma vez nesta noite: a obediência libera a promessa. A obediência libera a promessa. O Senhor tem falado e o Senhor tem cravado isso no meu coração. E Ele tem me dito: a obediência vai liberar a promessa. A obediência vai liberar a promessa. E meus queridos, é difícil. Quantas vezes o Senhor nos pede em obediência a algo que nós não queremos fazer? Quantas vezes o Senhor nos coloca em situações em obediência que nós não queremos fazer? Algo muito simples: fique quieto, não fale. Pensa que falar para a mulher ficar quieta é difícil. É ou não é, irmã? Falar para a mulher ficar quieta é difícil, né? Mulher fala bastante, né? As meninas não concordam, não? Falar para a mulher ficar quieta é difícil. Aí o Senhor fala para você: fique quieto, fecha a boca, não fala. Você não viu nada, esquece, passa de branco, passa. É obediência. E talvez não obedecer da maneira que o Senhor está dizendo está retardando a promessa. Então o Senhor tem dito: a obediência vai liberar a promessa. É a obediência. E talvez algo que eu ou você esteja fazendo, talvez algo que nós estamos fazendo, está retardando a promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Porque com certeza o Senhor tem uma promessa para a sua vida. Com certeza
o Senhor tem uma promessa para a sua casa. Com certeza, o Senhor tem uma promessa no seu ministério. O Senhor tem uma promessa na sua vida. Mas talvez está sendo retardada porque está havendo desobediência. E nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para ministrar nos nossos corações. O Senhor nos trouxe aqui para repartir esta palavra. Porque a palavra que Ele entregou a mim, ela é primeiramente para mim. Mas ela nessa noite é para repartir com a igreja, é para repartir com você, é para repartir com aqueles que estão acompanhando, com aqueles que talvez vão ouvir esta mensagem. Talvez você vai aí depois de alguns dias, esta mensagem sendo colocada aí nas redes sociais. Eu sei que muitas pessoas ouvem, muitas pessoas compartilham as mensagens, e talvez você vai receber aí esta mensagem compartilhada de alguém. E eu quero te dizer nesta noite, talvez a promessa está sendo retardada na sua vida, porque você está em desobediência, e o Senhor está te trazendo nesta noite para entender, porque o Senhor deseja que o ano de 2024 seja um ano onde você vai viver estas promessas, onde elas vão acontecer na sua vida, porque você vai pagar o preço de obedecer. Você vai pagar este preço em nome de Jesus. Meus queridos, José e Maria estavam em obediência, não só a Deus, mas em obediência às leis daquela época. Eles estavam em obediência não somente a Deus, mas em obediência às leis daquela época. Eles estavam indo para se alistar, fazer o recenseamento. Eles estavam em obediência às leis. Muitas vezes nós estamos em desobediência também à lei. Nós estamos em desobediência àquilo que a palavra nos ensina. Muitas vezes nós estamos e a nossa vida não está correta da maneira que deve ser. Existe a desobediência. Nós começamos a olhar o que a lei permite, o que não sei o que permite. Ah, eles mudaram isso, eles mudaram aquilo, e você não olha na palavra. A palavra diz como funciona. A palavra diz como eu e você devemos andar. E é sobre ela que eu e você precisamos olhar. Nós temos aberto muitas brechas. Nós temos aberto muitas concessões. E não deve ser feito. É desobediência à palavra de Deus. E o Senhor tem nos chamado. O Senhor tem trazido e tem dito: ande na palavra, ande em obediência, ande naquilo que está. E meus queridos, quando você deseja fazer aquilo que o Senhor quer, quando você deseja obedecer, e algo existe que te atrapalha, e isso não depende de você, isso depende de uma segunda ou terceira pessoa. Isso depende de uma situação. Mas você quer obedecer, eu digo a você: o Senhor toma conta. O Senhor faz o que precisa ser feito. O Senhor move o que precisa ser movido. Ele faz, porque Ele reconhece e olha no nosso coração e entende que nós queremos obedecer. Nós não enganamos a Ele. Você não engana o Senhor. Você não engana Ele. Você pode enganar o seu pai, a sua mãe. Você pode enganar quem você quiser. Você pode enganar aí a sua liderança. Você pode enganar quem você quiser. Mas o Senhor, Ele não se deixa enganar. Então Ele conhece o meu e conhece o seu coração. E se Ele olha para você e vê: meu filho, você quer me obedecer nisto? Minha filha, você quer me obedecer nisso? Mas está difícil. Você depende disso ou daquilo para me obedecer. Eu entro com a providência. Eu coloco as mãos, eu entro com a providência e eu movo, eu entro com a providência, eu transformo, eu faço acontecer, porque é o seu desejo fazer. Meus queridos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, só o que nós vamos ter é a promessa de Deus. E essa promessa aponta para o destino final, mas não detalha o caminho que nós devemos seguir. Ele não fala como nós vamos ali seguir. Ele só diz que nós devemos continuar, que nós devemos andar. E no caminho o Senhor vai falar. E no caminho o Senhor vai te direcionar. E no caminho Ele vai estar com você. Muitas vezes nós ficamos parados. Nós ficamos esperando. Você fica parado porque você não sabe ainda onde que você vai. Você fica parado porque você não sabe. Vou servir aqui, eu vou servir ali. Vou tocar aqui, eu vou tocar lá. Você é enviado ou não você é enviado? Tem um chamado missionário, tem um chamado pastoral, tem um chamado... Você fica parado. O Senhor está te dizendo nesta noite: continue caminhando, para.
de ficar olhando, esperando, continua caminhando, que enquanto você caminhar, Ele vai falar com você. Enquanto você caminhar, enquanto você servir, Ele vai falar com você. Enquanto você andar e quiser obedecer, Ele vai estar com você. O Senhor está dizendo, caminhe. O Senhor está dizendo, faça. Porque durante o seu caminho, eu vou detalhar para você aquilo que você precisa. Eu vou detalhar para você. Meus queridos, quantas vezes nós não sabemos o que nós vamos fazer? Nós só sabemos que nós devemos pegar nas mãos dEle e andar com Ele. Porque Ele está nos caminhando, Ele está conosco. A promessa aponta para o destino final. A promessa aponta para o destino final. Se você estiver passando pelo que José e Maria passaram, deixe-me orientar você a fazer o que eles fizeram. Escute essa orientação nesta noite. Obedeça. Se você estiver passando por que eles passaram, escute essa orientação nesta noite. O Senhor te trouxe aqui para escutar esta orientação. Obedeça. José e Maria não deixaram a confusão dele, que estava ali, impedir com que eles obedecessem. Eles chegaram numa cidade onde estava cheia, numa cidade onde não tinha onde ficar. Eles chegaram num lugar onde haveria um grande recenseamento. Eles chegaram ali, era um burburinho, era uma confusão, era gente de todos os lugares, e eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo ali, mas eles entendiam que eles estavam onde Deus tinha mandado. Eles entendiam que Deus tinha um propósito e um plano para eles estarem ali. E nada daquilo impediu com que eles obedecessem. Talvez você está passando nessa situação. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo. Talvez as coisas estão ainda confusas para você. Eu quero te dizer, permaneça crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Permaneça crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo aquelas coisas que parecem absurdas. Quantas vezes eu olho por situações e eu falo, Senhor, isso é absurdo. Senhor, isso é absurdo. Senhor, isso não dá jeito. Ah, não é desse jeito não. Isso é um absurdo. Existem situações que no ministério eu tenho olhado e tenho dito, Senhor, é um absurdo. E o Senhor tem me dito, permaneça e obedeça. Permaneça e obedeça. Permaneça e obedeça. O Senhor não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle de nada. Mesmo que eu e você possamos ver, mesmo que eu e você possamos achar que não está no controle, o Senhor está dizendo nesta noite para mim, e Ele está dizendo para você, Ele está dizendo para a igreja, Ele está dizendo para a nossa liderança, Ele está dizendo, eu não perdi o controle de nada. Tudo está nas minhas mãos, tudo está debaixo das minhas mãos. E meus queridos, quantas vezes nós queremos pegar o controle? Quantas vezes nós queremos direcionar com as nossas mãos? Quantas vezes nós queremos fazer como nós achamos que é? E o Senhor novamente nos fala, não é como você acha, não é como você quer, mas é como eu quero, é como eu acho. Sou aquele que controlo, eu sou aquele que direciono, sou eu que coloco e sou eu que tiro, sou eu que estabeleço, sou eu quem faço. E quando nós cremos esta verdade, quando nós vivemos esta verdade, nós podemos deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque nós sabemos que está nas mãos dele. Eles permaneceram crendo que Deus estava no controle de todas as coisas. E você? Você tem uma escolha. Obedecer ou não obedecer. Porque José e Maria obedeceram, Deus os usou para mudar o mundo. Porque José e Maria obedeceram, Deus os usou para mudar o mundo. Será que Ele pode fazer isso? Essa mesma coisa comigo e com você? Você obedecerá mesmo sem entender? É uma pergunta nesta noite. Você vai obedecer mesmo sem entender? Sabe quando a gente é mãe, né? E pai, que manda o filho fazer alguma coisa, né? Dá uma ordem. E eles, é truco. E perguntam por quê. Por quê? E por quê? Se for adolescente, então é um por quê.
De 6 anos, tem uma fase até 5, 6 anos, que é os 5, 6 anos dos porquê, né? Depois eles esquecem os porquê, mas aí depois eles lembram de novo. É ou não é? Quem é mãe aqui sabe, né? E pai, daqui a pouco eles lembram. Hã? Eles lembram de novo. Pois é. Aí se você tiver com 2, um de 6, um de 14, é tanto porquê que você nem porquê não sabe mais. Mas, meus queridos, quando eu e você entendemos que nós devemos fazer e obedecer ao Senhor, nós nem precisamos perguntar o porquê, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Mesmo sem entender, obedeça. Mesmo quando tudo parecer não fazer sentido, obedeça. Mesmo quando tudo parecer que não está fazendo sentido, obedeça. Havia uma promessa para todos nós através da obediência de José e Maria. Porque José e Maria, obedecendo, aí o nascimento daquele que nos traria a salvação. Vocês já pensaram? Já passou pela sua cabeça? Se José e Maria não tivessem obedecido, o Senhor tinha um propósito de gerar em Maria o Salvador. O Senhor tinha um propósito e José precisou entender tudo aquilo. O José precisou ali reconhecer o que o Senhor tinha que fazer, casar-se com aquela mulher e esperar a promessa acontecer. E aí eu te digo, qual a promessa que Deus tem para cumprir através da sua obediência? Qual é a promessa? José e Maria obedeceram e o Salvador nasceu. Agora, qual é a promessa que Deus tem para fazer através da minha e da sua vida? Qual é a promessa? O que eu e você temos que fazer, obedecer para que esta promessa se cumpra? Qual a promessa que depende da sua obediência para Deus cumprir nesta igreja? Qual é a promessa que depende da sua obediência para se cumprir nesta igreja? Você que faz parte aqui, você que olha e fala, Senhor, eu gostaria disso, Senhor, eu gostaria daquilo, Senhor, e você tem falado, mas qual é a promessa? O que você precisa fazer? Qual é a sua parte de obediência para que isso aconteça dentro desta igreja? Qual é a sua parte de obediência para que nós possamos viver as promessas do Senhor neste lugar? Porque são muitas e são grandes, e nós temos visto, e nós temos alcançado muitas coisas, mas o Senhor tem muito mais a fazer, o Senhor tem muito mais a realizar. Como Deus tem mostrado, como Deus tem clareado, como Deus tem descortinado as coisas, como nós temos visto. Nós estamos aqui, vamos fazer 30 anos que nós estamos aqui, e nós temos visto coisas que têm acontecido nesta igreja, que são promessas feitas ao meu pai. São promessas feitas quando ele ajoelhava ali e orava. São promessas feitas a ele. Quando aqui neste bairro não tinha nada, era só mato. Nós pegávamos o ônibus lá em cima, naquele ponto do Simba Safari. E o meu pai orava aqui e ele dizia, Deus vai mandar muita gente para esta igreja. E a igreja tinha 6 pessoas. Deus vai mandar muita gente para esta igreja, e eles virão de lá, e eles virão de lá, e ele começava a dizer, eu falava, mas está doido, o homem vai da onde? Só tem mato, pai. Eu falava, só tem mato. Ele dizia, o Senhor diz que vai mandar. O Senhor diz que vai mandar. E quantos já entraram por esta porta? E quantos estão aqui? E quantos congregam conosco? E quantos estão aqui? Porque a promessa do Senhor, ela está sendo cumprida neste lugar. Porque um homem obedeceu. Porque uma família obedeceu. Porque nós temos obedecido. E quanto o Senhor ainda tem para fazer neste lugar? Pela obediência. O Senhor quer realizar. Quanto o Senhor tem para fazer? Pela sua obediência, Ele tem para fazer este bairro. Quanto o Senhor tem para fazer pela sua obediência na sua família? Quanto o Senhor tem para fazer? Lembre-se, a obediência libera a promessa. Lembre-se, a obediência libera a promessa. Eu quero te desafiar, talvez a escrever em um lugar que você possa se lembrar durante todo o ano. Escreva talvez aí na capa da sua Bíblia, escreva, coloque aí num post, coloque alguma coisa onde você está todo dia pegando. E lembre, a obediência libera a promessa. A obediência libera a promessa. Entra o ano de 2024, entra crendo, entra tomando essa posse, dizendo, Senhor, a obediência libera a promessa. Eu quero obedecer, porque eu tenho certeza
certeza que a promessa virá. A obediência libera a promessa. Eu tenho certeza que ela vai me alcançar, porque eu quero e eu vou te obedecer. Ele está contigo. Deus não nos abandonou. Deus não te abandonou. Ele tem um propósito para cumprir em nossas vidas. Então, Deus está com você. Deus está conosco. Ele é aquele que não nos abandona. Então, se Ele não nos abandona, podemos obedecer e viver as suas promessas. É preciso confiar e obedecer. É preciso deixar o resto e olhar somente para o Senhor Jesus. Ele está cuidando. Nós estamos tão preocupados com tantas coisas. Quantas coisas ocupam o nosso dia e ocupam a nossa mente? Quantas coisas ocupam o seu pensamento? Quantas preocupações têm ocupado? E eu quero te dizer que é preciso você confiar e obedecer, porque o resto está nas mãos dele e ele vai cuidar. O resto está nas mãos dele e ele vai cuidar. Eu quero finalizar esta mensagem. Abra a tua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O Senhor me disse: você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Nesse texto, nós podemos ver o profeta Jeremias, quando Deus fala a ele: veja bem, eu estou vigiando para que a promessa se cumpra. Jeremias teve o chamado. E o Senhor disse a ele: veja bem, eu estou vigiando para que a promessa se cumpra. O Senhor está dizendo a você hoje: veja bem, eu estou vigiando para que a promessa se cumpra. Eu estou vigiando para que a promessa se cumpra. Ele deu uma palavra. Existe uma promessa. Então veja bem. O próprio Deus está olhando para que tudo possa se cumprir. O próprio Deus está olhando. Você não precisa ficar preocupado ou preocupada. Obedeça, porque o próprio Deus está vigiando para que a palavra que foi dada por Ele, para que a palavra que foi entregue por Ele, para que a sua palavra possa se cumprir na minha e na sua vida. Eu não preciso vigiar aquilo que o Senhor quer fazer nesta igreja. Eu não preciso vigiar as pessoas que estão aqui. Sabe por quê? Porque o próprio Deus está vigiando a cada um. O próprio Deus olha para esta igreja, olha para este lugar. O próprio Deus é aquele que fez com que este lugar fosse escolhido. Aqui era um terreno que tinha uma casinha e um bar. E Deus colocou no coração do missionário que comprou este lugar. E era exatamente aqui. Era exatamente aqui que deveria ser comprado. Este lugar, Deus já tinha escolhido para ser um templo. Deus já tinha escolhido para ser um templo. Deus escolheu você para ser templo. Deus escolheu você para habitar em você. Deus escolheu você para usar a sua vida. Deus escolheu você para fazer. E Ele mesmo está vigiando para que a escolha que Ele fez se cumpra na sua vida. Mas é necessário obedecer. Obedeça. Coloque-se na brecha. Coloque-se na brecha. Para que você possa viver aquilo que o Senhor tem preparado.